Olá a todos, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que hora que você vai estar vendo esse vídeo. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Hoje, sábado, 20 de janeiro de 2024. Vamos dar continuidade à nossa aula de catequese. Esse trabalho aqui, Grande Catecismo Católico, Padre José de Rambis. Um catecismo bem tradicional, de 1945, bem antes do tal Concílio Vaticano II, né? Onde houve tantas mudanças na igreja, que é um catecismo bem tradicional. Nós paramos aqui no parágrafo 3 do estudo sobre a fé que nós estamos fazendo e vamos dar início, vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozamos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ver agora aqui o ponto número 3. Regras da fé católica. Pergunta número 29 do Catecismo. Segundo o que fica dito, que deve o católico geralmente crer, acreditar. O católico deve crer tudo quanto Deus revelou. E a Igreja nos propõe a crer, que esteja ou não contido nas Sagradas Escrituras. Quer dizer, a doutrina da nossa Igreja, ela não é baseada só diretamente nas Escrituras. Também temos a nossa tradição, né? Nós temos essa diferença do protestantismo, que eles apenas acreditam só na Bíblia, só na Escritura, né? Mas nós católicos não, nós temos a tradição, temos o magistério, temos toda uma história, um contexto geral da nossa fé, né? Não é tarefa do cristão em particular, perceba bem, tirar diretamente as verdades reveladas das fontes da fé, isto é, da Sagrada Escritura e da tradição. Isto compete a quem? A Igreja. Vejam só. De suas mãos devemos receber as verdades reveladas. Quer dizer, a nossa fé não é bagunçada, tá? A nossa fé tem uma fonte, que são as Sagradas Escrituras, a tradição, o magistério, e tem uma organização doutrinária, né? Não é coisas aí que apareceu do nada, tá bom? Toda a nossa doutrina é baseada nessa história toda aí. As Escrituras, a tradição. A Igreja, né, através do magistério, dos substitutos apóstolos, né, fez a compêndio, né, vamos dizer assim, das doutrinas que nós devemos acreditar, tá? Através dos concílios, através de muitos estudos, e não foi de um dia para outro, né? Através de muito tempo. Essas doutrinas foram sendo promulgadas, estudadas e acertadas pela Igreja. Não somos aí uma igreja qualquer que faz suas doutrinas de qualquer jeito, tá bom? Pergunta número 30. Por que devemos receber as verdades reveladas das mãos da Igreja?
em lugar de tomá-la diretamente das Sagradas Escrituras e da tradição? Resposta: devemos receber as verdades reveladas das mãos da igreja, porque só ela, a igreja, pela assistência especial do Espírito Santo, olha o diferencial aí, conserva pura e incorrupta a Sagrada Escritura e a tradição, e as explica de modo infalível, verdadeira, né? Só a igreja pode gloriar-se de ser coluna e fundamento da verdade. Isso está lá registrado em 1 Timóteo 3,15. Pergunta 31. Então, em vista disso, a ninguém é permitido interpretar a Sagrada Escritura e a tradição contra o sentido da Igreja Católica? Não. Não é permitido a ninguém, porque com isso daria a entender que pretende compreender a Sagrada Escritura e a tradição melhor que o Espírito Santo, que a revelou à igreja, tá? Que inspira a igreja o seu verdadeiro sentido. Tá? Então não compete a cada um de nós, leigos, né, católicos, a fazer a interpretação da Sagrada Escritura, não. O Espírito Santo já deu essa assistência para a igreja, para o magistério, né? As Escrituras já estão interpretadas. É por isso que a Igreja Católica nós temos o nosso catecismo. E ali é contido toda a interpretação da Sagrada Escritura. Foi dada à igreja, não foi dada aleatoriamente para qualquer um. Tá bom? Pergunta 32. Não é, porém, a Sagrada Escritura clara e compreensível a todos? Absolutamente não. A Sagrada Escritura é um livro cheio de mistérios, no qual há coisas difíceis de entender, que os indultos inconstantes adulteram para sua própria ruína. Falou São Pedro na sua segunda carta, capítulo 3,16. Tá? Porque certas passagens da Escritura podem com facilidade ser falsamente interpretadas, e para que Bíblias falsificadas não caiam nas mãos do povo, a igreja, tá? A igreja, com razão, ordenou que as traduções nas quais os fiéis querem ler a Sagrada Escritura sejam, preste bem atenção, aprovadas pela igreja e providas de notas explicativas autorizadas. Até os comentários da Bíblia têm que ser aprovados pela igreja. Aqueles comentários que vêm no rodapé da Bíblia, né? E que não sejam feitas cópias falsificadas, é o que tem mais hoje aí. São Bíblias adulteradas. Tá? Pergunta 33. É, pois, um erro dizer que a Sagrada Escritura é a única fonte de fé, da qual cada um, por sua investigação particular, pode interpretar a fé? É um duplo erro dizer que a Sagrada Escritura é a única fonte de fé, da qual cada um pode interpretar. A fé por suas próprias investigações, pois há duas fontes de fé, a Sagrada Escritura e a tradição. Segundo, só a igreja pode aurir dessas fontes a verdade da fé com segurança infalível. É impossível que a Bíblia sozinha possa servir de norma para a nossa fé. Pois, primeiro, ela não encerra a revelação completa. Segundo, em parte nenhum se encontra na Bíblia quantos são os livros divinos ou inspirados por Deus, nem também os seus títulos. Se não soubéssemos isto pela tradição, não teríamos nem a Bíblia, nem o Evangelho. Tá bom? Se não fosse pela Igreja Católica, senhores evangélicos protestantes, nem existia a Bíblia. A Bíblia não dá esclarecimento sobre o verdadeiro sentido das suas palavras. Por isso, todas as seitas
né, quando discute suas doutrinas contraditórias, apela para a Bíblia e cada um julga que achou o verdadeiro sentido, né? Cada um julga que a verdade está com ele, né? É por isso que tem tantas seitas e religiões espalhadas pelo mundo. E cada um, sem o auxílio da igreja, né, diz interpretar as escrituras corretamente. Isso aí é fruto do Lutero, né? Onde ele se separou da igreja e formou aí o protestantismo. São miríades e miríades de seitas aí, igreja, abre-se igreja em qualquer esquina, se dizendo ter a verdade, né? Porque Deus revelou para ele lá na Bíblia, lá. Ele leu a Bíblia lá, Deus mostrou para mim abrir uma igreja aqui, abrir um lugar para glorificar o Senhor, porque Deus mandou. Não é assim, né, irmão? Essa confusão aí nós não fazemos parte. Se quisermos seguir só a Bíblia, sem a tradição, deveríamos, por exemplo, celebrar com o judeu sábado, né, em vez do domingo. E abster-nos do sangue das carnes sufocadas, que está lá, está escrito lá em Atos dos Apóstolos 15 e 20. Em matéria de fé, não te fieis em tua débil razão ou em teu próprio modo de ver, mas afera-te sempre e durante toda a tua vida à doutrina da Igreja Católica, submetendo-te sempre com humildade a todas as suas decisões, com a convicção firme de que, crendo que a Igreja te ensina, não crês na palavra vã do homem, mas na palavra imutável, infalível de Deus. Tá bom? Vamos ficar por aqui nessa pequena parte. Vamos no outro estudo, vamos agora ver a ponto número 4, necessidade da fé. Tá? Então vimos aqui nessa parte que a nossa doutrina, ela é uma doutrina organizada pela igreja. Tá? Nós não podemos falar ou pensar, né, por nossa própria vontade, nossa própria interpretação, assim como faz o protestante. Nós devemos seguir o que a nossa igreja ensina, que está contido na sua doutrina e está registrado no catecismo da Igreja Católica. Tá? Isso não quer dizer que nós não podemos ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. Sim, podemos, mas não podemos interpretar, dar um aqui de protestante, achar que Deus está falando algo diferente do que já ensinou para a igreja. Isso sim é um erro crasso e nós devemos correr longe disso aí. Um abraço a todos, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Salve Maria e viva Cristo Rei!